Pastora, mas eu tenho. Eu não vou deixá-los órfãos. Em Mateus se diz, mas aqui ele diz, eu vou trazer o Consolador. Então quer dizer que quando eu recebo Deus, quando eu aceito Jesus, eu recebo esse Espírito de Deus? Sim. Olha para o teu irmão na butuca dele e fala, alguém mora em você. E talvez você nem saiba ainda. Às vezes a gente tem muito acesso a Deus Pai e Deus Filho. Mas a gente tem pouco acesso a Deus, Espírito de Deus, a Espírito Santo. Pastora, mas eu já escutei que o chamam de Espírito da Verdade, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. Todas essas ações, paráclitos, todas as ações são dadas a Ele. Ah, mas Ele é um sopro. Não, Ele é a presença de Deus que habita dentro de você, para a glória do nome de Deus. Ele te convence, te funciona, te motiva, te leva. Mas aí alguns vão dizer, mas eu não escuto. Porque não silencia a sua alma. Vocês sabem que, conforme eu vou andando com Deus, e hoje eu vou falar uma coisa de crente aqui. Eu vejo que Deus nunca bate boca com ninguém. Vocês sabem que o Espírito de Deus, ele tem uma ação nele de cavalheiro, de bondade, um atributo nele de respeito. E muitas vezes a pessoa não escuta o Espírito Santo porque ela o silencia. Quando ele fala, não, ela fala, vou fazer. Quando ele fala, para, ela fala, vou continuar. Nós silenciamos o Espírito de Deus. Mas Ele habita em nós e Ele está dizendo nesta noite, eu quero que a minha igreja entenda quem eu sou. Estão preparados para manusear a Bíblia nessa noite? Deixem ela aberta e abram comigo já, desde já. Porque eu vou primeiro mostrar para vocês algumas características do Espírito de Deus. Vamos lá. Pastora, você vai seguir aqui? Eu vou seguir. Por quê? Porque quando eu acabar de pregar, eu quero que você deseje ardentemente esta presença manifesta. O que quer dizer isso? Mora dentro de você, mas vai sair para fora. E o nome dele vai ser glorificado. Essa é a intenção. Abram comigo, Atos capítulo 13. Vamos ver as características do Espírito de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia e vou abrindo com você. Atos 13. E não cesse de dar glória. Vai aparecer um estudo, mas Deus seja louvado. Atos 13, versículo 2 diz assim. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele fala? Ele fala? Ele fala? Quem é que disse? Quem é que disse, igreja? Fala para o teu irmão, ele fala. Fala para o de trás, ele fala. Fala para esse aqui, ele fala. E certamente ele fala não para você e para mim. E certamente ele fala não é assim. E certamente ele fala isso está errado. E certamente ele fala não vá. E certamente ele fala não pense isso. E certamente ele fala não é dessa maneira. E certamente ele fala tudo isso e a gente muitas vezes quer ó. Não estou ouvindo glória porque estão falando do Espírito Santo. Mas se ele é uma pessoa e tem características e atributos diferentes, nós temos que entender quem ele é para desejá-lo mais. Vocês já viram aquela situação que a gente está triste? Aí vai orar e de repente, no meio da oração, você sente assim uma cobertura. Quem está comigo entende o que eu estou pregando. É a ação do Espírito de Deus dizendo, eita, nós estamos com vocês, fica tudo calmo, vai dar tudo certo. É Ele em ação. Por que eu estou colocando exemplos práticos? Para a igreja entender que nesta noite o Espírito de Deus está dizendo, estão negligenciando a minha presença. Porque a gente dá glória a Deus Pai, dá glória a Deus Filho, temos que dar glória a Deus Pai, dá glória a Deus Filho, mas temos que glorificar a Deus Espírito Santo. Ah, mas ele é a terceira pessoa da Trindade, não é terceira em ser menos. É só a ação de quem, de como é feito, mas não a ação de ser menos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma hierarquia própria, mas não é a ação de ser menos. Ele é o Espírito de Deus que habita dentro de mim e de você. Pastora, mas deixa eu te fazer uma pergunta.
Como eu vou saber que o Espírito de Deus está falando comigo? Sempre siga uma regra. Primeira coisa, Deus nunca fala contra a palavra dele. Alinha. Deus sempre vai se alinhar ao que ele mesmo deixou escrito. A igreja está entendendo? Está muito chato hoje? Tá muito chato, mas hoje eu vou explicar tudinho. Entendeu? Ele alinha, ele vai alinhar. Segundo ponto, a gente discerne melhor a voz que a gente sempre conversa. Se você nunca conversa, você vai ter uma dificuldade muito maior de entender Deus, até que você tenha comunhão. Então você tem que iniciar a comunhão hoje, desce na madrugada. Terceiro ponto que você vai entender do Espírito Santo. Ele vai fazer com que você sempre vá para o lado que mantenha a salvação. Quem está entendendo? Pode aplaudir o Senhor, hoje eu estou muito didática. Primeira característica pessoal da pessoa do Espírito Santo é que ele fala, dita, ele fala. Ele fala. Vamos de novo. Ele pensa. Nós estamos lidando com o ser que habita dentro de nós e ele pensa. 1 Coríntios, abram comigo. Devia ter marcado tudo, né? Ai, Deus do céu. Eu vou usar. Dá glória, irmãos, dá glória, vai. Vocês não querem aprender, não? A gente aprende e a gente usa, né? 1 Coríntios, estou perdida, né? Capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Quem encontrou da glória? E se eu errar um texto, vocês não me matam, não? Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens? 1 Coríntios 2, 10 e 11, quem não está seguindo. Diz assim, 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele pensa. Ele está dentro de você, ele pensa. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu estou fazendo uma coisa e Deus não está nem aí. Ele está dentro de você pensando, está errado. Pode aplaudir, essa ficou muito boa. Ai. Pode glorificar também, vai. Ele sente. Uma das coisas que eu mais amo no Espírito de Deus é que ele é um companheiro. Vocês sabem que quando eu me converti, eu fiquei muitos anos em práticas de nova era. Espiritismo, talvez a igreja não saiba. Mas eu me envolvi com muitas coisas assim. E um dia eu estava na casa da minha mãe. E a minha família, como eu disse para vocês, o meu avô foi o primeiro cristão. E um dia uma mulher resolveu fazer uns cultos na casa da minha mãe. E eu tive que ir na casa da minha mãe, porque minha mãe passou por uma cirurgia. E eu tive que marcar uma consulta para ela. Então eu passei para devolver o cartão da minha mãe, que era a servidora pública. Para o retorno ela precisava desse cartão. Irmãos, para você ver a gravidade da situação, eu recebia gente na minha casa com questões de nova era. E eu cheguei lá para devolver o cartão da minha mãe, lá estava aquela mulher. E ela começou a falar comigo de Deus, e uma coisa que a minha mãe sempre ensinou para a gente é ter fé em Deus. E eu, numa boa, conversando com ela, ela me deu uma corda. Mas o Espírito de Deus dentro dela dizia, a oportunidade está te sendo dada, não perde. E eu bobinha, porque esperta é quem o tem. Quem tem Deus dentro de si, esse sim vai sair na frente. E ela conversando de Deus, e eu de Deus. Um dado momento, ela falou para mim assim, você deixa eu fazer uma oração por você? Eu pensei, tão boazinha. Eu não sabia com quem eu estava lidando. Ele sabia tudo ao meu respeito, igreja. Quando ela começou a orar por mim, eu não sei, que eu não sabia quem ele era, eu não sabia o que era. Eu não sabia quem era, mas eu sabia que ele sabia coisa que ninguém sabia. A igreja entende o que eu estou falando?
Aí ela começou a orar, falava nas línguas, não entendia nada, mas eu entendi o que ele falava. E ele falava coisas de mim que só eu sabia. Eu chorei igual criança, eu chorei copiosamente. Eu não entendia, mas hoje eu entendo que quanto mais vazão você der ao Espírito de Deus, mais vidas serão convertidas ao Senhor Jesus, porque nós temos Ele dentro da gente. Presta atenção. Ele falou tudo o que eu estava fazendo, Ele falou tudo que eu tinha que mudar, e Ele falou tudo que eu precisava ouvir. Ele falou, eu te amo, e eu cuido de você. Presta atenção, não tinha como não chorar. Depois que passou essa ação toda, ela orou por mim mesmo. Ela falou para mim assim, escuta, você quer morar no céu? Ela não perguntou, você quer aceitar Jesus? Ela perguntou, você quer morar no céu? Quem quer morar no inferno, meu querido? Quem em sã consciência vai gritar, quero morar no inferno? Eu falei, claro que quero. Ela falou assim, então, tudo isso aí que você faz, está errado. Abriu a passagem de Deuteronômio e disse, os adivinhadores não herdarão o reino. Eu vi um choque. Aí eu fiquei com aquela cara de tipo, vou morar no inferno, porque eu era uma adivinhadora daquelas. Mas ela disse, é uma saída para você. Se você aceitar Jesus, nesta hora, João 16 é cumprido. O Espírito de Deus vem na frente convencendo o mundo do pecado. Na hora o Espírito de Deus disse no meu coração, sem eu ter, você está em pecado. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quando ela falou, mas tem uma saída, se você aceitar Jesus, eu já gritei, eu que quero. Porque eu pensei, já estou nessa situação, vou morar no inferno, é melhor aceitar tudo. Fez a declaração com os irmãos. Eu desci para minha casa tão crente, eu estou falando a verdade para a igreja. Porque a igreja tem o Espírito de Deus habitando em si. O Espírito de Deus mora em você. E Ele quer te usar neste tempo. Você entende que as pessoas estão padecendo, morrendo. E que eu e você podemos ser agentes porque temos a presença de Deus morando dentro de nós. Presta atenção. Eu desci crente. Quando eu cheguei, eu morava com a minha tia. Quando eu cheguei na casa da minha tia, eu falei assim, tia, essa minha tia é pastora hoje de igreja. Tia, eu virei crente. Ela falou, guarda os baralhos para quando você mudar de ideia. Vocês estão pensando que eu me abalei? O demônio que visitava toda noite a minha casa não apareceu, não. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que o Espírito de Deus muda o cenário da vida de uma pessoa. Eu quero dizer para a igreja que o Espírito de Deus muda o cenário do nosso pensamento. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus muda a Camanaia aqui dentro. Ele tira a opressão, Ele tira a depressão, Ele tira os demônios, Ele tira a incredulidade, igreja. Ele muda tudo. Aí você vai dizer, e o diabo abriu mão assim? Não! Mas todas as vezes que ele vinha, o Espírito de Deus me dizia, você é minha, e você vai cumprir uma obra para mim nesta terra. Fica calmo, eu vou tirar tudo. Levanta a mão para o teu irmão e fala, está na hora de usar. Está na hora de usar esta presença e ganhar outras pessoas para a glória e louvor do nome de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele vem convencendo, mas tem que ter alguém para abrir a boca. Talvez você está aqui nesta noite dizendo, eu venho para a igreja, não sinto nada. Mas você aceitou Jesus, então tem algo errado é contigo. Porque o Espírito de Deus continua sendo do mesmo. Ele convence o homem, Ele convence a mulher. Está na hora de você se abrir, porque Ele quer te visitar. Há questões que nós não vivenciamos porque a gente negligencia. Se ele fala, se ele pensa, se ele sente o que está acontecendo com a gente. Vaso que não sai do lugar. Eu vou entrar. Vaso que não sai do lugar. Deus manda você orar por 10 pessoas nessa igreja. E você acha que tem que pedir para outro. Você está sentindo, você glorifica, querido. Você está sentindo, você dá glória. Porque agora é você o Espírito Santo.
A gente fala, mas eu estou muito deprimido, mas eu estou muito triste. Mas você tem o Espírito da verdade que habita em você. Peça ajuda. Peça para Ele te levantar. Peça para Ele te impulsionar. Uma geração que não sente Deus e acha que isso é normal. Uma geração que acha normal vir para a igreja e sair igual para esse encontro social diabólico. Nós temos que começar a entender, ou a igreja articula e vai, ou a igreja vai pagar o preço. Porque nós vamos dar conta disso aí que nós estamos fazendo. Vocês entendem que se a gente tem o Espírito de Deus que habita em nós, e essa ação não manifesta, e a gente não é agente, nós não somos agentes de salvação, nós não somos boca profética, então o que está acontecendo? Levanta a mão para o teu irmão e fala, acorda, crente. Efésios, capítulo 4. Ele sente. Deus abençoe, Diácono. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele sente. Então quer dizer que o meu pecado, o teu pecado o entristece? A maneira como nós agimos com os outros pode entristecê-lo? Os nossos atos o entristecem. Aí o crente escuta tudo isso e no outro dia está no M, que não é M, que numa boa. Ah, chocou, né? Ah, pode aplaudir. Estou aqui para pregar a palavra. Eu não consigo entender. Eu venho de uma geração que a gente pintava o cabelo roxo de manhã. Tu ia no culto da tarde, o Espírito de Deus falava, tá feio. Ah, isso foi bom, os crentes vai entender. Tu botava uma sandalinha, mas você chegava no culto das 3 horas, a irmã Joaquina já estava na porta, dizendo, tu tira essa sandália, viu? Tá sagrada. Ah, pode aplaudir de novo, essa foi maravilhosa. Os mais entenderam bem. Eu ia num culto, o culto era do Paulinho Fogo Santo, fogo puro, Paulinho Fogo Puro. Eu tinha medo dele. Eu recém-convertida, quando falava, hoje a gente vai lá na campanha tal, o Paulinho Fogo Puro vai pregar. Eu dizia, não quero ir não. Por quê? Porque ele revela o que a gente pensa. Sério? Eu dizia, não quero ir não. Aí as irmãs falavam, tu não está em oração? Era um povo que dava medo. Tamanha manifestação do poder do Espírito neles. Tamanha ação de Deus falando na boca deles. Cadê essa geração que Deus levantou, igreja? Cadê este povo que o outro pensa assim, meu Deus, eu não quero nem falar com ela. Deus está dizendo nessa noite, eu continuo sendo do mesmo, hoje, ontem e eternamente eu serei. Aí a gente ia no bendito do culto, que as irmãs eram terríveis. E chegava lá, Deus manda te dizer, viu, irmã, tu tem que consagrar pensamento, viu? Eu olhava para ele com uma cara. Meu Deus, eu não aguento mais, irmão. Era o Espírito de Deus. Deus hoje está dizendo à igreja, a minha ação não mudou. Eu ainda falo, eu ainda penso, eu ainda sinto, eu ainda sou o mesmo. Pastor, você está dizendo para a gente viver profecia? Não, porque a palavra do Senhor não atesta isso. Em Tessalonicenses fala que a gente não pode desprezar o Espírito e nem extinguir, não é para extinguir o Espírito e nem desprezar as profecias, mas você tem que escutar tudo e reter o bem. Mas se elas forem extintas, se essa ação for retirada, uma ação do Espírito Santo é retirada de sobre a igreja. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você sair do lugar e entregar o recado que Deus te mandou. Parar de dizer para Deus, para o Espírito Santo, que você vai fazer o que você quer. Ir lá orar pela irmã. A igreja está me dando atenção? Mas, não, mandou só dar um abraço. Então levanta e dá o abraço. Porque talvez nesse abraço a pessoa seja curada, liberta, transformada. Porque
Porque o Espírito de Deus está agindo atrás de você. Quem está entendendo da glória? Levanta a mão para o teu irmão e fala: sai da cadeira. Fala para ele: sai da cadeira, crente. Fala para o de trás: sai da cadeira, crente. Sai da cadeira. E quem recebe da glória, aplauda ao Senhor. Porque é tempo da igreja se movimentar. Aleluia. Atos 16, abram comigo. Versículo 7 diz assim. Eu estou tratando as características pessoais do Espírito Santo. Atos 16, 7 diz assim. Vou no 6 para você entender melhor. Atos 16, 6. E percorrendo a região Frigília e a Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Presta atenção, Paulo nas suas viagens missionárias, ele tentou ir para alguns lugares que o próprio Espírito de Deus disse: não, a minha vontade não é esta. A minha vontade é que você faça desta maneira. Então, quando a gente sabe que o Espírito de Deus mora dentro da gente, que ele tem vontade, a gente tem que perguntar: qual é a vontade? Qual é a vontade? Qual é a vontade? Qual é a vontade? E não a nossa. Paulo intentava fazer a obra de Deus, preste atenção, que era alguma coisa boa, era uma coisa que era o ide de Jesus, era uma coisa que consistia na obra de Deus, era uma coisa que era uma ordem primária de Cristo num todo, mas quando eles começam a viagem e num determinado momento eles tinham que decidir para onde ir, o Espírito de Deus disse: a minha vontade prevalece. Paulo tinha desejo, presta atenção no texto, porque primeiro Paulo já tinha desejo de ir para uma região da Frigia e Gálata, já foi impedido. Para pregar na Ásia, impedido. Quando ele vai em Mísia, defrontando: vou para Bitínia agora. Não vai. Deus está dizendo: eu tenho vontade e quero que você cumpra a minha. Eu tenho vontade, ainda que você coloque a sua, você tem que desejar a minha. O Espírito de Deus quer nos conduzir, e não quer ser conduzido. Deus nunca será conduzido, a criação nunca vai conduzir o Criador. E muitas vezes a gente fala: ele habita em mim e entristece. Essa não é a vontade dele e a gente está numa boa. E nessa noite Deus está dizendo: se você sabe que é a minha vontade e continua fazendo, não é a minha vontade e continua fazendo, isso é desobediência deliberada. É quando você decide me desobedecer, como se não houvesse questões que você vai ter que aguentar consequências. A igreja acostumou a cumprir a sua vontade e achar que Deus tem que resolver problema. Está entendendo? A igreja está assim agora. Casa com quem quer. Aí vem a consequência do casamento. Agora quero o divórcio. Eu quero dizer algo bem clarinho para a igreja. Tu não quis casar? Ai, pastora, que a senhora não sabe problema. Eu sei sim. Vocês estão pensando que eu nasci crente? Que eu não tive um namorico? Eu estou muito afim de contar testemunho hoje, viu? Estou muito afim. Estou muito afim de hoje falar. Vocês estão pensando que eu nasci... Eu vou contar, não vai expor o pastor não, que a vida, tudo que você fez vai te servir para testemunho. Presta atenção. Quando eu me converti, eu namorava um rapaz. Escuta, presta bem atenção. Um rapaz, eu namorava, eu gostava dele. E eu queria me casar com esse rapaz. Aí presta atenção, eu me converti. E Deus é fogo, porque a vontade dele é soberana. Deus falou para mim assim, eu falei assim: Deus, agora eu vou me casar com esse rapaz. Deus falou: olha, não é a minha vontade não. Eu gosto dele, Deus. Mas não é a minha vontade não. Escuta só. Eu falei: que papo. Eu falei assim: agora. Ele falou: agora eu quero que você termine. Aí, igreja, eu fiquei muito pensativa, né? Eu falei assim: tá bom, Jesus. Só que tem coisa, eu não quero sofrer um dia, porque o Senhor sabe que eu gosto dele. Aí tá. Fui lá, terminei com o menino. Aí voltei para dentro de casa e falei: tá bom, Deus, fiz a tua vontade, hein? Eu quero acordar bem. E agora eu quero me casar, me dar um marido. Presta atenção.
Isso terminei com ele no sábado. No domingo acordei feliz da vida. Porque a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Acordei sem nenhum sentimento. Eu falei, isso é um sobrenatural bacana. Aí Deus falou, agora vou te preparar para ser esposa aqui, ó. 21 anos para a glória de Deus eu estou casada. Então não vem com essa cascata para cima de mim, não. Porque quem não faz a vontade de Deus vai aguentar as consequências da sua própria vontade. Agora pode aplaudir ao Senhor. Ele tem vontade. Aí fala, pastor, e numa boa, meu amigo. Sabe por quê? Porque eu deixei sempre clara a igreja que eu não nasci crente. Então, quando a pessoa vem com essa conversa, eu falo, ai, pastor, ele parecia ser bom, é ruim, é não. É visão. Ai, pastor, ele parecia que me apoiar, mas não apoia, não, é visão. Ai, pastor, ele parecia que ia comigo e não vai, é não, é visão. Deus vai mudar a tua visão e vai te manter casada para a glória do nome dele, que é assim que tem que ser. Nós achamos que vamos viver do nosso jeito e que a vontade do Espírito de Deus não cumprida não tem problema. Agora, eu pergunto a quem casou segundo a sua vontade. É fácil viver? É dolorido? Difícil? Dá vontade de chorar? Pode aplaudir. Com certeza, meus queridos. O Espírito de Deus quer te conduzir. Deixa-o fazer. Todo casal arranha. Mas quando você está dirigido pelo Espírito de Deus, Deus fala, peraí, foi eu com isso aqui. Para agora. Pastora, mas Deus, eu casei à minha vontade. Deus foi testemunha, foi, então viva. Porque ele foi nesse dia lá e foi sua testemunha. Acho que não vai dar tempo de eu pregar tudo hoje. Levanta a mão para o teu irmão e fala, o Espírito de Deus é uma pessoa. A igreja se coloca de pé, porque só a primeira parte deu para pregar hoje.